Renato Gaúcho, seu agente Gauchinho, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol, têm reunião agendada para o final da tarde desse sábado. Gravamos esse vídeo no começo da tarde, ou seja, nas próximas horas, e em pauta, obviamente, a contratação de Renato pelo Flamengo para o lugar de Rogério Ceni, demitido às 2h46, o comunicado no Twitter do Flamengo, ou seja, ele foi comunicado de madrugada e demitido, comunicado a torcida, todo mundo, no meio da madrugada, em alta madrugada, uma inovação bizarra do clube nessa demissão, né? Por que não fizeram isso mais cedo, numa outra forma, mas enfim. O fato é que o Renato é o nome do Flamengo, e vamos falar sobre isso, mas antes eu quero destacar aqui que esse vídeo tem o patrocínio e apoio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você tem tempo real do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Copa América, da Eurocopa, dos campeonatos mais importantes do mundo, vídeos, entrevistas, enfim. Todo o conteúdo de graça, inclusive os jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, quando voltar no início da temporada europeia 21-22, com imagem, com narração em português e tudo, repito, de graça. Faça o download ao final desse vídeo do OneFootball, parceiro do canal que apoia o youtube.com/Mauro César. Mas vamos lá. Primeiro, minha opinião, tá? Você contrataria Renato como técnico do Flamengo? Não, eu não contrataria. E por que não contrataria? O trabalho de Renato foi surpreendentemente bom entre 2016, quando voltou ao Grêmio, depois de 2 anos mais ou menos fora do mercado, assumiu o time do Roger Machado, que era uma boa equipe, bem montada, com padrão de jogo, mas que vivia uma crise. Tomava muitos gols de jogada aérea, tinha problemas ali. E havia também uma espécie de um desgaste do Roger no Grêmio, que vivia uma evolução política, houve ali uma aproximação de grupos políticos num período pré-eleitoral, e tinha gente que não gostava do Roger, tinha gente que defendia a volta do Renato, ele acabou voltando. E acabou surpreendendo naquele momento, porque ele aproveitou muito bem a espinha dorsal montada pelo hoje técnico do Fluminense, né? E desenvolveu, aprimorou ali o trabalho. O Renato foi bem inteligente ali, porque ele não desmontou a estrutura, ele não descaracterizou um time que já estava pronto. Muitos jogadores experientes no elenco, e ele foi ajustando a sua maneira e usando, claro, o seu prestígio ali, como grande ídolo do Grêmio e tudo mais. Mas nos 2 últimos anos, 2019 e 2020, 2 últimas temporadas, o Renato foi muito mal. Em 2019, ele conseguiu levar o Grêmio de novo pela 3º ano seguido, uma semifinal de Libertadores, mas a forma como foi derrotado pelo Flamengo foi assim, muito chocante. Não só pelo placar de 5-0 no jogo do Maracanã, mas pela forma como o Jorge Jesus o subjugou. O superou amplamente, ficou muito claro ali, ficaram claras as deficiências do Renato como técnico num duelo contra um treinador muito superior, né? E no ano passado, na temporada passada, mas já agora virando para 2021, né, a temporada atravessou o ano por conta da pandemia, o Santos do Cuca também atropelou o Grêmio, foi melhor nos 2 jogos, como o Flamengo foi melhor nos 2 jogos. Em Porto Alegre, né, em ambas ocasiões, o Grêmio empatou no jogo de ida em casa, sem merecia perder nas 2 ocasiões. Tanto o Flamengo em 19 quanto o Santos em 20 foram melhores que o Grêmio. E nos jogos de volta, do Maracanã e da Vila Belmiro, o Grêmio foi atropelado. Tomou de 5 no Maracanã, do Flamengo, de 4 do Santos na Vila Belmiro na temporada seguinte. Então foi muito mal na Libertadores, nos confrontos mais importantes. Na final da Copa do Brasil desse ano, mas chegou às finais, é verdade, mas não competiu. Palmeiras venceu com facilidade e caiu a qualidade do jogo. E para completar, nesse ano, o Renato foi eliminado junto com o Grêmio da Libertadores na primeira fase pelo Independente Del Valle, um time que perdera seu técnico, Miguel Ramírez, que foi para o Inter, já saiu, né? Então estava seu treinador, e que depois na fase de grupos também não passou, já foi eliminado do Independente Del Valle. Ou seja, caiu para essa equipe equatoriana no momento de declínio do time que já foi até campeão da Copa Sul-Americana, mas que não vivia um bom momento. Então, o trabalho do Renato entre 2019, melhor dizendo, e 20 foi muito fraco. Muito fraco. E repito, as suas deficiências como treinador, as suas limitações ficaram muito claras, especialmente no confronto com o Jorge Jesus. Quem ele provocou, disse que não ganhou nada fora de Portugal, que não era nada disso, coisa e tal, e ficou muito claro ali que o Jesus era um técnico muito melhor. Então, por tudo isso, eu não contrataria, tá? Mas o Flamengo vai contratar, apesar de resistências, especialmente por conta desse histórico todo, existirem dentro do clube, na diretoria do clube. Mas não tem opção o Flamengo, porque o Flamengo demitiu o Rogério Ceni muito em função da pressão externa. Muito em função da pressão externa. Ou seja, não quiseram segurar a bronca de bancar um treinador com parte da torcida e da mídia praticamente exigindo a saída do técnico. Então, demitiram sorrateiramente, na calada da madrugada, digamos assim, e vão buscar o técnico mais acessível, que parte da torcida deseja e outra parte parece que também desconfia bastante.
especialmente pelo desgaste que aconteceu naquele confronto de 2019, quando depois ele falou que o Flamengo gasta 200 milhões, tem obrigação de ganhar e tudo mais. Isso tudo criou uma animosidade entre parte dos torcedores e o Renato. Agora, Renato pode dar certo no Flamengo se for contratado? Bem, já escrevi isso no meu Twitter, vou repetir aqui. Se ele reproduzir aquilo que ele fez no Grêmio em 2016, há uma possibilidade de dar certo. Primeiro, o Flamengo não vai atingir o futebol de 2019 com o Renato Gaúcho, não acredito. Primeiro que o elenco você tem alguns jogadores que estão já mais desgastados, mais veteranos, mais velhos em relação ao que era aquela temporada. E segundo, porque ele não tem a capacidade do Jorge Jesus. Nenhum técnico de atividade no Brasil tem a capacidade do Jorge Jesus. Nenhum deles. Nem o Tite, ninguém tem. Tá? Ele é melhor que todos eles. E mostrou isso naquela oportunidade, apesar de uma temporada fraca do Benfica. Mas ele tem conhecimento e recursos como treinador para fazer mais do que esse pessoal todo consegue fazer, e em 2019 ele mostrou isso muito claramente. Então esquece 2019, não vai ser daquele jeito. Agora, pode dar certo? O futebol brasileiro, o futebol praticado no Brasil, ele é medíocre, na acepção da palavra. Mediano, às vezes pior do que mediano. Nesse ambiente, com o elenco que o Flamengo tem, o time tem padrão de jogo, embora muitos torcedores se recusem a reconhecer, o time tem padrão de jogo. Qual é o padrão de jogo do Flamengo? O Flamengo é um time de posse de bola, de ocupação de espaço no campo do adversário, pressão o tempo todo na bola para recuperação e tentar iniciar o ataque, e que tem deficiências nas finalizações, cria muito e perde muitos gols. Isso acontece desde o tempo do Abel Braga, né? A defesa já foi pior, melhorou, mas ainda é muito instável, ainda são cometidos alguns erros que precisam ser corrigidos. Tem alguns jogadores em baixa, que talvez o Renato consiga recuperar. Ele tem realmente uma capacidade de gerir grupo e tudo mais ali maior do que a do Rogério Ceni, inegavelmente, isso é uma virtude que ele tem. Mas acho que de conhecimentos táticos, de métodos de treinamento, pelo que a gente sabe e tudo mais, o Renato não é um cara com tanto repertório assim. Não tem tanto a oferecer. Mas ele é um bom gestor de grupo, de fato. Gosta de chama para si muita responsabilidade em alguns momentos, não só porque ele é muito vaidoso, mas também porque aí ele tira um pouco da pressão dos jogadores. Ele joga muito com isso. Né? Não sei até que ponto isso pode funcionar, mas ele usa muito essa estratégia. Então, se ele não mexer na estrutura do Flamengo e fizer ajustes, como ele fez no Grêmio, pode ser que funcione. Tem uma possibilidade. Por quê? Porque não precisa jogar como jogou em 2019 para conseguir sucesso no futebol brasileiro. Com o elenco que o Flamengo tem, ele jogando um pouco mais organizado, um pouco mais em paz também o clube, né? E a torcida, parte da torcida, pode ser que funcione, pode ser que dê certo. Agora, eu acho que é uma tentativa meio por falta de opção. Por falta de opção. Na verdade, eles olham o mercado, os dirigentes não veem outras opções, e tem que ser rápido. Não dá para ficar com o Maurício de Souza, que é um cara inexperiente no comando do Flamengo, numa Libertadores. Então você tem que andar rápido. E para trazer um técnico do exterior, você tem que viajar, conversar com o cara, negociar, contrato em moeda estrangeira, o real desvalorizado. Então, enfim, são muitos obstáculos, né? Então é mais viável você tentar o Renato do que você buscar um técnico lá fora correndo contra o relógio. Em tese, seria até um momento mais adequado para você buscar um treinador do exterior, porque a temporada europeia não começou. Ao mesmo tempo, também, muitos treinadores que poderiam ser alvo do Flamengo já se acertaram em alguns clubes para começar a próxima temporada. Então você talvez tenha uma oferta menor no mercado. Então, tudo isso empurra na direção do Renato. A questão agora é discussão contratual, né? Tempo de contrato, valores do contrato, tudo mais. O Renato era, se não o mais bem pago, um dos mais bem pagos treinadores do país quando estava no Grêmio. Tinha um contrato muito bom. Imagino que ele não vai fazer um contrato por 2 mariolas e um pastel, né? Ele vai querer fazer um contrato bom, evidentemente. E aí entra uma outra questão também, que é muito característica do Renato, você conversando com as pessoas do Grêmio e tudo mais, ele sempre gostou muito de blindar o trabalho da equipe dele com os jogadores. Elenco e sua comissão técnica. O Jesus fez algo nessa linha, né? Até mais rigoroso, não entrava ninguém no CT. Ele blindou o CT do Flamengo e levou a sua equipe, né? Renato não deve ter uma equipe tão numerosa como era a do Jesus e tão competente, não creio. Como os portugueses, meia dúzia, né, que o acompanhavam o JJ. Mas ele gosta de blindar o elenco, como o Jesus fazia. Isso pode ser bom. Porque tanto o Domenech quanto o Ceni não tinham força para chegar ali e falar, aqui não entra ninguém e tal. O Renato pode negociar isso. Ele pode continuar, colocar isso à mesa nessa negociação que começa na tarde desse sábado. Chegar para os caras e falar, olha, eu posso aceitar, a gente pode chegar no acordo financeiro, mas olha, eu quero total autonomia. Não entra ninguém, além dos dirigentes do departamento de futebol do presidente do clube, não entra ninguém
no CT quando eu estiver trabalhando. Amigo de dirigente, o cara que quer tirar foto com o jogador, que quer espiar o CT, nada, nada. Estou treinando aqui, não entra ninguém. Isso ele vai colocar, com toda certeza, ele vai colocar isso como uma condição para aceitar essa volta ao Flamengo agora como treinador. Foi jogador, mas nunca foi técnico do time. Então é isso. Reunião nessa tarde. É uma tentativa mais por falta de opção. E se for contratado o Renato, ele tem uma nova oportunidade de mostrar uma recuperação, né, digamos assim, no mercado, porque saiu do Grêmio em baixa, por conta dos resultados e do desempenho. Agora tem a oportunidade, novamente, caso acerte com o Flamengo, de, num grande clube, se destacar como treinador. Repito, não o contrataria. O retrospecto recente não recomenda o Renato. Mas o time tem um padrão de jogo. Repete-se a história de 2016. É um time com uma forma de jogar, com jogadores experientes e que tem que precisa de ajustes. Se ele souber fazê-lo sem alterar radicalmente a estrutura do time, agora, se quiser colocar, vou colocar 2 pontas rápidos e vou botar o Bruno Henrique aberto numa ponta, o Vitinho na outra, ou então o Michael, o Everton Ribeiro sai do time, aí realmente vai complicar bastante. Vai complicar bastante. Agora, se mantiver a estrutura, com alguns ajustes, uma mexida aqui, outra ali, eu imagino que ele vai voltar a jogar com linha de 4, não vai jogar com o Isla espetado na direita e o Felipe Luiz quase um terceiro zagueiro fazendo saída de bola, deve mudar isso. Não sei se o Diego vai continuar como volante, embora ele tivesse o Maicon, que foi meia também no começo de carreira e virou um volante no time do Grêmio com ele. Talvez ele mantenha o Diego mais ou menos como acontecia com o Maicon. Os técnicos brasileiros têm muito essa ideia, né, de reproduzir nos seus clubes aquilo que fizeram nos clubes anteriores onde trabalharam, com outros jogadores, às vezes até com o mesmo jogador. Aí pedem contratação de um cara que trabalhou com eles antes, é muito comum. Então pode ser que ele até mantenha essa situação do Diego jogando nessa função. Vai depender muito do que ele pretende fazer. Se ele vai querer fazer algo autoral, mudando radicalmente aquilo que ele encontra, que tem resquícios de Jorge Jesus e tem um trabalho recente do Ceni com qualidades, com defeitos e qualidades ali. Esse trabalho do técnico que foi campeão brasileiro da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, nesse período aí de alguns meses no clube, né? Então, se ele não fizer uma mudança estrutural na equipe profunda, existe, acho que, uma possibilidade até de isso funcionar. Mas não será fácil, não será fácil. Vejamos o que vai acontecer. Mas antes tem a reunião, tem essa discussão para a definição da contratação ou não do Renato pelo Flamengo. O Flamengo não tem muitas opções, não. O Renato, nessa negociação, me parece, tem a faca e o queijo na mão. Ok? É isso. Valeu e saudações.